Como previsto, já começaram a culpar o livre acesso às armas e às redes sociais pelo atentado a Donald Trump. Como na questão das mudanças climáticas, tudo o que acontece de ruim no mundo hoje acaba na conta das redes sociais, do livre acesso às armas ou do discurso de ódio, da extrema-direita. Neste caso, só faltou o ministro explicar por que, mesmo tendo o privilégio de andar cercado de seguranças armados, ele faz questão de ter a sua própria arma. Talvez, se suas palavras viessem acompanhadas pelo bom exemplo, as pessoas pudessem dar algum crédito a esse discurso vazio. Talvez seja exigir demais esperar que jornalistas entendam de armas, calibres e balística, mas custa consultar quem entende antes de produzir as matérias? A profusão de informações tecnicamente absurdas desde o atentado a Trump é assustadora. DEI, diversidade, equidade e inclusão, a política VOC que obriga empresas e governos a contratarem pessoas segundo sua cor e sexo e não sua competência, irá matar muita gente ainda. Trump quase foi a vítima mais recente. Imaginem um piloto de avião contratado por DEI e não por competência. Embora obviamente estapafúrdia do ponto de vista técnico, a tentativa de utilizar o atentado a Trump para endossar o discurso desarmamentista aqui no Brasil era esperada. Como disse na palestra na Shot Fair, desarmamento é um dogma da esquerda no poder, e não há escrúpulo em utilizar tragédias para enaltecê-lo, mesmo sobre o sangue ainda quente de quem é vitimado. O esforço para substituir Joe Biden como candidato do Partido Democrata em 2024 perdeu todo o ímpeto e está essencialmente acabado, após a tentativa de assassinato contra o ex-presidente Trump, segundo aliados de Biden. Em toda parte. Não há atirador de precisão que consiga acertar propositalmente a ponta de uma orelha a 300 metros de distância em alguém se movimentando. Por mais que o chapéu de alumínio comece a tremer, essa não dá para clamar que foi false flag. Eles são famintos. Pague seus impostos e não reclame. Ninguém faz um atentado contra a vida de outra pessoa sem ter muito ódio. E o ódio é cultivado por pessoas com poder e influência, que saem chamando todo mundo de extremista de direita ou milícia golpista por aí. A mídia e seus especialistas são tão previsíveis que dá até preguiça. Até o momento, as explicações dos experts para o atentado contra Trump são mais do mesmo. Culpa da vítima por seu discurso tóxico. Culpa das redes sociais desreguladas. Culpa do livre acesso às armas de fogo. Bullying sofrido pela vítima, digo pelo atirador. Só faltou o aquecimento global, por enquanto. Ainda bem que o planeta está aquecendo. Se estivesse esfriando, aí sim, estaríamos correndo sérios riscos. Novos relatos dão conta de que recursos do serviço secreto foram desviados do comício do ex-presidente Donald Trump para um evento de campanha de Jill Biden em Pittsburgh. Essa mudança resultou em Trump sendo protegido por agentes temporários de vários escritórios de campo, com apenas um agente permanente de sua equipe habitual presente. A decisão de realocar recursos foi atribuída ao protocolo da agência para ex-presidentes. O evento também coincidiu com uma visita da vice-presidente Kamala Harris à Pensilvânia, sobrecarregando ainda mais o escritório do serviço secreto na região. Muito engraçada a história recente da seleção espanhola e minha relação com ela. Quando ela ganha a Euro de 2008, que é o fator desencadeador das conquistas subsequentes, eu lembro de ouvir gente da crônica esportiva brasileira dizer: não vale nada, Eurocopa até a Grécia ganhou. Foi mais ou menos na mesma época que não me esqueço uma pérola que também ouvi: se o Barcelona jogasse contra o Figueirense no Orlando Scarpelli teria dificuldade. Uma antecipação do vamos ver se eles são tudo isso mesmo dito pelo lateral do Santos Léo antes do nabo de 4x0. Tudo isso, no meu entendimento, revela a ignorância que é o grande fator explicativo da debacle do futebol brasileiro de seleções em tempos recentes. Todos os ingredientes estão aí: arrogância fundamentada em glórias passadas e distantes e ignorância sobre o futebol contemporâneo. O que começa a acontecer com a Espanha de 2008 é a transposição do projeto futebolístico e da filosofia de futebol do Barcelona, que tem origem nas visões e concepções do carrossel holandês. Podia ganhar ou perder, mas comparar com a Grécia é um suco de burrice que só os experts brasileiros poderiam nos dar. Essa geração espanhola tem potencial para ser melhor que a do ciclo de 2008 a 2012, porque ali é o toque preciso de bola com objetividade e velocidade. A ver. Trump precisa demitir imediatamente qualquer pessoa de seu círculo íntimo que ainda esteja pressionando para que ele escolha alguém como Tim Scott ou Doug Burgum como vice-presidente.
Qualquer pessoa que dê esse conselho está tentando fazer com que Trump seja morto ou não se importa se ele for morto. A única escolha agora é alguém como Vance, Vivek ou alguém ainda mais repulsivo para os inimigos de Trump. Ele não pode escolher ninguém que seus inimigos gostariam de ter no poder. Em resposta ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que em ato de puro oportunismo, aproveitou o atentado ao Trump para defender controle de armas. Ele mesmo tem porte, mas não abre mão. Está na hora de dizer o óbvio. Quem vem ameaçando sistematicamente a democracia, inclusive com atos extremos, é a esquerda. Você defende a criminalização de fake news. Então você é meu inimigo, venha de onde vier, seja de que ideologia for. Quem acredita que deve haver um poder maior e terreno determinando o que podemos ou não dizer é um ser obsequioso, rastejante, e jamais terá o meu respeito. Imagens mostram que todos viram o assassino no comício de Trump, exceto as equipes de atiradores do serviço secreto. A história é que uma multidão de espectadores havia consciência da situação que estava por vir, já o serviço secreto não. O serviço secreto culpou a polícia local por não ter conseguido proteger o telhado de onde o atirador tentou matar Donald Trump, insistindo que o telhado estava fora do perímetro que a agência federal era responsável por proteger. O SS está de brincadeira? A esquerda sempre aceitou cometer assassinatos políticos como parte de sua ética. Sempre. A única desavença entre esquerdistas era de como usá-los. Uns defendiam cometer atos individuais como propaganda, enquanto outros só aceitavam a efetividade política do assassinato se fosse dentro de um movimento coletivo. De qualquer forma, ao longo de 200 anos, ambos métodos continuam sendo empregados e defendidos. Anotem aí, nenhum jornal que precisa de leitores faz isso. Nenhum. Esse tipo de mentira explícita é sempre muito bem paga. Posso garantir que nenhum veículo que vende notícias se sujeita a queimar o que lhe resta de reputação sem que isso seja muito lucrativo. O Estadão, conhecido entre jornalistas sérios como Estadinho, cometeu hoje mais uma das suas evacuações editoriais. Antes de continuar, disclaimer, eu já trabalhei no Estadão, e fui a primeira estudante da sua história a escrever na página de opinião, na época muito respeitada. A estratégia usada pelos adversários de Trump sempre foi classificá-lo como uma ameaça à democracia, um proto-ditador, apesar de Trump jamais ter tomado uma única medida que justificasse essa acusação. A atribuição de rótulos infames é um artifício historicamente empregado pela esquerda para suprimir dissidências. A estratégia de caracterizar adversários políticos como monstros funciona porque a esquerda tem hegemonia na mídia, no entretenimento, nos sistemas de ensino público e privado e cada vez mais nos sistemas de justiça, que ecoam, disseminam e instrumentam a demonização. Desumanizar opositores é abrir caminho para que lhes sejam impostos todos os tipos de obstáculos, dentro e fora da lei. A desumanização funciona também como um apito de cachorro, um sinal a ser captado por lunáticos de todos os tipos, de que eles agora têm um alvo legítimo a ser atacado. Esse é o resumo do que acaba de acontecer nos Estados Unidos. O ministro de Estado responsável pela saúde pública, Cole Burke, teve a Sagrada Comunhão negada em uma missa de funeral na última sexta 12. Foi-lhe dito que isso ocorreu porque ele havia sido excomungado por seu apoio ao aborto, de acordo com a emissora irlandesa RTE. O Sr. Burke disse que ficou surpreso quando o padre Gabriel Burke se recusou a lhe dar a Eucaristia. Ele apenas me deu uma bênção. Ele disse, você não está entendendo. Ele disse, você foi excomungado. Segundo reporta a emissora BBC News. Donald Trump deve anunciar o escolhido para ser o seu candidato a vice-presidente ainda hoje. Os mais cotados são J.D. Vance, 39 anos, senador pelo estado do Ohio. Doug Burgum, 67 anos, governador do estado da Dakota do Norte. Marco Rubio, 53 anos, senador pelo estado da Flórida. Glenn Youngkin, 57 anos, governador do estado da Virgínia. Contudo, essa não é uma lista fechada, e não seria uma surpresa um quinto nome ser o escolhido. Juiz rejeita o caso de manuseio de documentos confidenciais contra Trump, concluindo que a indicação do conselheiro especial para caso, Jack Smith, foi inconstitucional. Em resumo, uma vitória para Trump. Atentado Trump. Atualizações. O FBI publicou no domingo, 14, que os investigadores ainda não identificaram nenhuma ideologia que alimentasse o atirador e que eles acreditam que ele executou a tentativa de assassinato sozinho, mas os agentes continuam a conduzir atividades investigativas lógicas para determinar se houve algum co-conspirador associado a este ataque.
Donald Trump já está no estado do Wisconsin para a convenção do Partido Republicano que vai de hoje até a próxima quinta, 18. Durante a convenção muito provavelmente será anunciado o nome do candidato a vice-presidente escolhido por Trump. Biden disse em um discurso no Salão Oval no domingo, 14, que a nação precisa baixar a temperatura em nossa política, ao mesmo tempo em que lamentou a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Não podemos, não devemos, seguir esse caminho na América.